Aonde e até onde vai dar não se sabe, mas há uma revolta nas ruas dos Estados Unidos. E há uma explosiva invasão do grupo Anonymous nas redes digitais, expondo, possivelmente de maneira criminosa, dados pessoais e jurídicos, e ameaçando divulgar segredos bombásticos. E já divulgando via Twitter dados do Brasil e do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, sobre Trump e seus escândalos sexuais. Do Vaticano, sobre 6.000 casos de pedofilia arquivados. O Anonymous publica o nome de todos os policiais de Minneapolis, Minnesota. Do Brasil, começaram vazando dados dos Bolsonaro e aliados. Weintraub, a mulher, a ministra Damares, o empresário Luciano Hang e o deputado Douglas Garcia, que confirma serem seus os dados divulgados. A invasão do Anonymous contra Bolsonaro expõe supostos dados pessoais e de negócios da família. Dado o evidente, claro interesse público sobre determinados assuntos, cabe relatar ao menos uma das informações divulgadas pelo Anonymous. O grupo informa que a 10 de abril de 2017 foi dada entrada num grupo chamado Bolsonaro Digital Limitada, de marketing direto. Na empresa estão como sócios a ex-mulher de Bolsonaro, Rogéria, e alguns dos filhos. O cadastro oficial para consultas públicas da Receita Federal registra esses mesmos dados iniciais de registro da empresa que o Anonymous atribui a Bolsonaro e família. O Anonymous vai além, expõe o que seria uma arquitetura digital de bolsonaro.com.br. Segundo o Anonymous, 300 sites e domínios ilimitados com 150 caixas postais. Diz o Anonymous, o usuário de nome Bolsonaro 1 tem ou teve conta para 500 mil, meio milhão de disparos por mês. Tudo isso o Anonymous vazou via contas no Twitter. Pouco depois da madrugada desta terça-feira, o Twitter suspendeu a conta Anonymous Brasil. O Anonymous informa: encontrará outra forma de baixar os dados sobre Bolsonaro e demais. Revolta nas ruas dos Estados Unidos, porque a polícia branca outra vez assassinou um preto. Desta vez, George Floyd. É por Floyd, mas não apenas. É também contra Trump, mas não apenas. É contra o que ele e tantos outros chefes de Estado e suas cortes encarnam e significam. Um mundo onde 26 mega ricos concentram riqueza igual a 3 bilhões e 800 milhões de pessoas, ou seja, metade do mundo. No Brasil, 6 pessoas têm riqueza igual a 100 milhões de pessoas, tudo somado. No Brasil, já são 30 mil os mortos pela condução errática, criminosa do combate à pandemia. Mas serão muitos mais, porque são 70 milhões de pobres e miseráveis, e o governo, o sistema que sustenta isso, é feroz e medíocre. No domingo, qual o cruel Ricardo III de Shakespeare, o presidente da República trocou seu reino por um cavalo. Antes desse padedê, sobrevoou uma carreata e uma manifestação de poucas centenas de pessoas que fingem ser milhares, mas a foto aérea revela a farsa. Pior, no helicóptero, dando curso a um jogo de espelhos, estavam o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e o presidente da República, Bolsonaro. Depois montando num cavalo a Mussolini em tempos de citação de frases de Mussolini. Tomando leite para evocar nazistas em dias de bandeira da ultradireita da Ucrânia
tremulando pelas ruas do Brasil. Bolsonaro e seus fascistas ou nazifascistas buscam, ao mesmo tempo, desviar atenções e meter medo. Porque ele e os seus estão com medo, medo do passado recente. E medo do inquérito das fake news no Supremo. O vazamento do Anonymous joga mais lenha nessa fogueira. O inquérito retroage a julho de 2018 e assim pode pegar o WhatsApp, a bandalha e a caixa 2 daquela eleição. Até as togas no Supremo sabem em quais números chega a investigação do esquema fake news no pós-Bolsonaro presidente. Segundo fontes, certamente ao numeral segundo. O cerco vai se fechando. Bolsonaro sempre foi uma semente do fascismo, um perigo para a democracia. Hoje é um aglutinador, um disseminador do que há de pior. Há 7, 8 anos, fascista, neonazista, neofascista soavam como palavras ditas no vácuo, onde o som não se propaga. Mas há um ano, certas palavras já causavam algum impacto. Hoje, essas palavras causam medo em Bolsonaro e nos seus. Fake news, gabinete do ódio, WhatsApp, Queiroz, filha do Queiroz, Flávio e Adriano, miliciano, mãe e mulher de Adriano, milícias, rachadinha, Supremo Tribunal Federal. Tudo chegando perto e ao mesmo tempo. Por isso o medo. Por isso, o uso de símbolos fascistas, neofascistas, nazistas, neonazistas. Não é ação, é reação para aglutinar os semelhantes. É para tentar impor ao outro o medo que estão sentindo. É para buscar desviar atenções do que temem. Discute-se, por exemplo, se a bandeira da ultradireita da Ucrânia é símbolo neonazista ou não. Amigas, amigos, o que estava na Avenida Paulista no domingo era a ultradireita em estado puro. Tão puro que sequer sabem o que são. Ouçam e vejam essa figura temendo a chegada do que ela mesma chama de antifas. Meu Deus, olha os antifas na Paulista, gente! Os antifas vieram guerrear. Vamos! Vamos! Vambora! Ela não sabe o que é um antifascista, nem o que é ser fascista. Não sabe nem mesmo que a sua fala a coloca na condição de fascista. O Brasil, como temos visto e ouvido, é de fato muito criativo. Aquilo na Paulista domingo é uma manifestação da ultradireita, um caminhão com tipos pregando fascismo e neonazismo. Um sujeito com a bandeira da ultradireita da Ucrânia. É Alex Silva, 46 anos, que treina paramilitares na Ucrânia, informa Fábio Zanini na Folha de São Paulo. A ultradireita na Ucrânia é também antissemita. A ultradireita no Brasil é profundamente ignorante. Portanto, mesmo que carregasse um retrato da Santa Irmã Dulce dos pobres, continuariam sendo o que são. Fascistas, assemelhados e variáveis. Ponto. A PM, seja em São Paulo, no Rio, onde for, as PMs no Brasil são legalmente forças auxiliares, forças de reserva do Exército. Historicamente, a concepção que dirige a PM é a de defesa do patrimônio e da propriedade, não a defesa do cidadão. É a ideologia dos que têm propriedade e patrimônio para serem defendidos. Também em outros cantos, nos Estados Unidos, por exemplo, policiais tratam pretos e pobres da mesma forma, com uma diferença. Por lá, em casos escandalosos como esse de Minnesota, os policiais são
em geral, brancos, ao contrário de tantos dos nossos. Triste é assistir os que nada têm ou pouco têm abduzidos por essa ideologia, a começar pelos próprios soldados da PM. Essas cenas na Paulista, no Rio de Janeiro, em Alphaville, aqui na Grande São Paulo, e em Brasília, são retratos dessa realidade. Só mostrei, que bater! Vai fazer merda tudo. Fascista é você, ó. Você é fascista, ó. Ela pode andar com esse taco de beisebol? Isso é arma branca, policial. Policial, ela pode andar com esse taco de beisebol? Isso é arma branca, policial. Mas ela pode andar com isso? Ô, policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso? Não é da sua conta. Ô, policial, se o manifestante do outro lado fosse pego com isso, o que vocês fariam com ele? Você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda. Porque esse bosta, esse tá achando que ele é o quê? Esse Por favor, Marinho, vem aqui e me ajuda. Não pisa na minha calçada! Não pisa na minha rua! Eu vou te chutar na cara. Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um merda de um PM que ganha R$1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano. Na forma e conceito que ainda hoje tem, as PMs são uma excrescência, guardas pretorianas dos governadores e de si mesmas. Numa situação de confronto, de conflito, se tiverem liberdade de ação, as PMs serão o que são. Estarão do lado onde sempre estiveram e estão. As quebradas em São Paulo, no Rio, as quebradas no Brasil todo sabem disso. Em São Paulo e no Rio, pelo menos São Paulo e no Rio, durante a quarentena, as PMs mataram mais do que a média. Bolsonaro a cavalo da PM, remetendo a Mussolini. 30 malucos e malucas mentindo serem 300. E com tochas acesas em frente ao Supremo Tribunal, fingindo-se de Ku Klux Klan. Damares bebendo leite enquanto não volta para a goiabeira em busca de Jesus. Nada disso deveria causar espanto e nos desviar as atenções. O que importa saber mesmo é quem e quantos estão sendo armados com as liberações pedidas e arrancadas por Bolsonaro. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Importa saber se, até onde e como as Forças Armadas estão metidas nisso tudo. E se não estão, por que aceitam que Bolsonaro e seus filhos insinuem e até mesmo digam que estão? Quando o Eduardo 03 se refere à ruptura, é o caso de se perguntar a ele: quantas divisões, quantos exércitos tem os Bolsonaro? E quais? Tem os caminhoneiros, tem os amigos do finado Adriano, tem os amigos do Queiroz e companhia. Tem os marombados, tem os alucinados, isso tudo a gente sabe. A propósito, em entrevista à Globo News, Gilmar Mendes definiu assim esse jogo de espelhos entre Bolsonaro e as Forças Armadas. É altamente insultuoso, afrontoso se falar em Forças Armadas como milícias a serviço de alguém ou de algum partido. Não por acaso, nas últimas semanas, as redes sociais nos esgotos do Bolsonistão têm tido um alvo preferencial. Nesse momento, o alvo, o inimigo, o adversário, o perigo é o Supremo Tribunal Federal.
Sem meias palavras, o mais velho, o decano do Supremo Tribunal, disse o que as academias titubearam anos para dizer. Em uma manifestação estritamente pessoal, privada, que vazou, Celso de Mello disse o que já está na história. Guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar, 1919-1933, parece estar prestes a eclodir no Brasil. É preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg como chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição de Weimar, impondo ao país um sistema totalitário de poder, viabilizado pela edição em março de 1933 da lei nazista de concessão de plenos poderes, ou lei habilitante, que lhe permitiu legislar sem a intervenção do parlamento germânico. Intervenção militar, como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, nada mais significa na nova língua bolsonarista senão a instauração no Brasil de uma desprezível e abjeta ditadura militar. Bolsonaro um dia pregou uma guerra civil e matar uns 30 mil. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Seus atos e palavras seguem pregando conflito, confronto, enfrentamento, o caos. Sua liderança irresponsável na guerra contra a pandemia já arrastou o Brasil para as trágicas 30 mil mortes por ele um dia anunciadas.